Boa noite, gente. Uma alegria e uma honra ver cada um de vocês aqui hoje. A gente vai interagir um pouquinho com o pessoal que está em casa, que está acompanhando a gente. Daqui a pouquinho a gente adora o nosso Deus com músicas e depois a gente pensa na palavra de Deus. É realmente uma alegria ver cada um de vocês aqui hoje, ao mesmo tempo que é muito difícil não poder abraçar cada um de vocês também, né? Que bom que a gente está aqui juntos. Paulinho, tu me dá o sinal aí quando tiver, ok? Eu já estou ao vivo no Facebook? Oi, tudo bem, gente que está acompanhando a gente aí pelo Facebook? Eu não sabia que eu já estava online, agora o pessoal mandou lá o sinal. É que eu estou olhando aqui no celular e eu ainda estava vendo o nosso vídeo ali. Que bom que vocês estão aqui com a gente, que bom que mais uma noite a gente está cultuando o nosso Deus juntos. E uma das coisas que a gente sempre fala, para quem está acompanhando de casa, é que vocês não estão assistindo um culto, mas juntos nós estamos cultuando o nosso Deus. Não é algo de umas pessoas fazendo para outras, mas é algo que nós juntos fazemos para o nosso Deus. A gente veio aqui entregar a honra, entregar a glória para aquele que realmente merece. Então eu gostaria de dar boa noite aqui, estou vendo aqui que o seu Jesus está aí vendo a gente, um abraço para você, seu Jesus, saudade da família, um abraço para todo mundo aí, Neiva também, Igreja Batista da Comunhão deu boa noite aqui, Catarina, boa noite igreja, tudo bom Catarina? Ismael, tá dando aqui boa noite, povo de Deus, Ismael, Camila, um grande abraço para vocês também, bom ver vocês aqui com a gente, a Neiva dá boa noite, a Lari do Felipão tá aqui dando boa noite, também com o Timóteo e a Sarinha mandando um abraço, temos aqui mais seu Jesus dizendo boa noite, comunhão, a Sandra também, Sandra Cristina de Lima tá assistindo a gente, oi Sandra, oi Antônio, oi gurias, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aí. Carolina e Guilherme Voltatec, boa noite, gente. Que bom que vocês estão acompanhando aí com a gente. Que hoje seja um dia em que o Senhor fale conosco e que a gente entenda que a partir das coisas mais simples da nossa vida, Deus manifesta e faz coisas extraordinárias. Se tu chegou aqui esperando respostas de Deus, eu de fato espero que o Senhor fale contigo. Mas o nosso grande objetivo, além de cultuar Deus, é sair daqui com vontade, com mais fome de conhecer e de caminhar com esse Deus. Então, vou dar aqui boa noite para mais algumas pessoas aqui. Nai Teixeira está assistindo a gente. A Michele também está mandando aqui um abraço. O Edgar não viu ali, agora ele levantou o olho, né? A Michele, esposa do Edgar, está aqui servindo com a gente, está mandando um boa noite, queridos. Deve estar com as crianças em casa. Um abração para as crianças também. Carlinha, minha esposa, está dando boa noite. Amor, tô com saudade de ti, que bom que está assistindo a gente. A Tere tá dando boa noite, gente linda, mas é simpatia mesmo, Tere. Inclusive o Pedrinho, o marido da Tere, tá lá no estacionamento servindo também. Gente, vamos orar? Paizão, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Senhor, porque tudo na nossa vida nos conduziu até esse momento, Senhor. Coisas difíceis e coisas boas, Deus, coisas que a gente tentou controlar, coisas que nós entendemos e coisas que nós não entendemos. Mas juntos aqui, Senhor, a gente entende que a gente está no melhor lugar possível, que é aos Teus pés. A gente se reúne aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Deus, mas também, Senhor, para reconhecer o quanto Tu é maravilhoso, o quanto Tu é grande, o quanto de fato nós devemos Te entregar a adoração que só é devida a Ti. Toda honra e toda glória Te pertencem, Deus. E é isso que juntos a gente vai fazer aqui através de músicas. Fala conosco nessa noite, Senhor, e que tudo aquilo que a gente entregar a Ti, Senhor, chegue como um bom perfume na Tua presença. No Teu nome que oramos, Senhor. Amém.
Só ver se tem mais alguém aqui dando boa noite. O pastor Josiel está aqui dando boa noite. Que Jesus fale conosco. Também Daqui a Dai está aqui assistindo com a gente. Um abraço, Daiane, Junei, Rafa e Jean. Vamos louvar a Deus com música? Filipão, está contigo. Queria convidar então vocês a ficarem de pé, para a gente louvar o Senhor. E que tem em casa, fique livre. Sobre tudo, sobre todos, tu és rei, tu és Senhor. O teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Coração soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Sobre tudo, sobre todos, tu és rei, tu és Senhor. O teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Coração soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Oh, 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 soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Mais uma vez. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Uma salva de palmas a Jesus. Tu mereces, Jesus, todo o nosso louvor, toda a nossa glória. Estamos aqui para isso, Jesus, para louvar o teu nome. Estou aqui te buscando, contemplando o que tens feito em nós. Esperarei todo o tempo só para ouvir a tua doce voz. Santo, justo,
te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Estou aqui te buscando, contemplando o que tens feito em nós. Esperarei todo o tempo só pra ouvir a tua doce voz. Santo, justo, sempre és fiel. Salvas, curas, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei, eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Minha alma está segura em ti, no teu amor, Senhor. Minha alma está segura em ti, no teu amor, Senhor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Amém, Jesus. Nós te adoramos, Pai, independente da circunstância, das situações que passamos, nós te adoramos por quem tu és, porque tu és maravilhoso, Jesus. Na próxima canção, quero convidar vocês a trazerem seus dízimos e ofertas. O Senhor tem nos cuidado até aqui e é uma forma de a gente também dar o nosso melhor para Ele. Aqui vai ter o pessoal que precisa das contas, o pessoal está em casa. Tem também o Pix, tem também quem quiser com cartão Espaço Crescer Mais. Qualquer forma é muito bem-vindo. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar
amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitas de vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Sim, Senhor, o teu nome é maravilhoso. É no teu nome que nós nos reunimos aqui, Senhor. Nós te imploramos para que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Somente a tua iluminação pode nos levar, Senhor, a entender o que tu quer nos mostrar na tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor. Fala com quem celebra o teu santo nome, Senhor, com a gente mesmo que de casa, Senhor, juntos e unidos em espírito, querendo ouvir a tua voz. Nós queremos te ouvir, é no teu nome que nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar a se sentar. Provavelmente quem está em casa está no sofá, né? Vou tirar minha máscara aqui. Uma das nossas grandes dificuldades ao lermos a Bíblia é que muitas vezes a gente se perde no gênero literário que a gente está lendo. Muitas vezes a gente pega um texto bíblico e tenta entender ele sem entender que tipo de texto é aquele. Por exemplo, os Salmos são poesias, são letras de música. Logo, elas são recheadas de metáforas, de hipérboles, de coisas que querem nos mostrar uma verdade maravilhosa. Logo, eu não posso ler literalmente. O exemplo que eu sempre uso é o Salmo 6, versículo 6, onde Davi diz, né? De tanto chorar, inundo a minha cama de lágrimas. Gente, ele não botou o colchão dele para secar no outro dia no sol. O que ele está dizendo é, chorei muito, estava muito triste. E dentro desses gêneros, também é muito comum as pessoas lerem histórias narrativas, que a maior parte do que a Bíblia é composta são de histórias narrativas, e tentarem tirar mandamentos dali diretamente, sendo que ali o texto está nos dizendo o que aconteceu. E um dos gêneros literários que a gente mais gosta de pular na Bíblia são as genealogias. Fulano gerou fulano, que foi pai de fulano. Normalmente a gente pula. Quando tu chega ali em Crônicas, 10 capítulos direto de genealogia, somente se tu tiver um compromisso e tu quiser entender. Mas existem coisas maravilhosas guardadas nas genealogias. E hoje eu gostaria de te convidar a abrir em Mateus capítulo 1, versículo 5, em um dos meus textos favoritos das Escrituras. A Arlise
a nossa intérprete de Libras, e eu penso que quando ela leu genealogia na primeira frase da minha mensagem, ela já ficou preocupada, né? Porque os nomes ela sua, porque muitos ela tem que fazer letra por letra, né? Mas é só a introdução. Mateus capítulo 1, versículo 5. O Antigo Testamento termina, o Novo Testamento entra, e a ligação perfeita entre tudo que Deus tinha feito até esse momento é justamente mostrar a ligação de Jesus com as promessas de Deus do Antigo Testamento, e mostrar que Jesus era o Messias, aquele esperado, aquele que as pessoas de fato estavam aguardando. E aí, Mateus 1,5 diz pra gente o seguinte: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E eu já preguei outras vezes aqui sobre Raabe, porque a primeira vez que eu parei para ler se a genealogia de verdade, eu olhei e disse: Raabe, será que é aquela lá de Jericó? Aquela que era prostituta? Aquela que mentiu e fez tudo aquilo? E sim, era essa. Num momento em que não era comum incluir mulheres nas genealogias, a gente vai ter 4 mulheres, ou 5 se tu contar Maria, mas dessas 5 mulheres, dessas 4 mulheres, 3 não eram judias. E das 3 que não eram judias, elas tiveram uma vida e acontecimentos nas suas vidas muito confusos. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que existia uma preocupação do autor de Mateus em incluir mulheres e quebrar um paradigma no momento em que as mulheres não eram incluídas nas genealogias. Mas além disso, tem uma preocupação dele em incluir mulheres que não são do povo judeu, ou seja, mostrando que o amor e a graça de Deus é para todos os povos em todo o tempo. Mas hoje eu não vou falar de Raabe. Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a história de Ruth. Então eu gostaria de te convidar a abrir em Ruth. Não vai ser a pregação em cima de genealogia, vai ser uma narrativa, vai ser uma linda história de amor que a gente olha. Se tu gosta de comédias românticas e nunca leu o livro de Ruth, eu quero te aconselhar a ler. É uma história realmente bonita. Ela é feita em torno dos diálogos e conforme as pessoas vão conversando, tu vai tendo informações reveladas e tu vai vendo reviravoltas e é realmente maravilhoso. Ruth capítulo 1, versículo 1, a gente vai ir vendo vários textos aqui, então tu pode ficar com a tua Bíblia aberta, a gente vai ir vendo a história. Ruth 1:1 diz o seguinte pra gente: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Primeira coisa que a gente vê nesse livro é uma família. Um pai, uma mãe e 2 filhos, ainda jovens, ainda não tinham se casado. E o texto nos mostra que essa família era de uma região em Belém de Judá, efrateus. Se tu lembra daquele texto lá de Miqueias 5:2, que vai falar para a gente sobre a promessa de onde viria o Messias, diz o seguinte: mas de ti, Belém Efrata, embora pequena, de ti virá o Salvador. Eis que o seu passado está nos dias da antiguidade, ou desde os dias da eternidade. Uma promessa que Jesus, o Messias, viria lá dessa região. E Efrata, porque o texto aqui diz que eles eram efrateus, era a parte da periferia, a parte do interior ao redor de Belém. Era a parte onde tinham ali as plantações ao redor da cidade de Belém, que não era uma grande cidade. E então, uma outra questão importante aqui é que essa cidade ficava em Judá. E Gênesis 49:10 diz pra gente que o Messias também viria da tribo de Judá, que vai falar que o cetro nunca se apartaria da mão dele. Tá? É bem interessante esse texto. E então, essa família, naquele momento, naquele lugar, nessa cidadezinha de Belém, passa por fome. E isso é muito engraçado, porque a palavra Belém significa casa de alimento, casa de pão. Ou seja, faltou alimento na casa de alimento. Faltou comida na casa onde deveria ter comida. E isso faz com que eles se mudem. E aqui eu gostaria de te convidar a entender que isso é uma história sendo contada. E por isso a gente precisa tentar entender melhor as pessoas que estão sendo apresentadas. E a gente precisa olhar por o que elas estavam sentindo. Era uma família que estava passando fome. Passando fome, eles entendem que eles devem se mudar para um outro país, para uma outra região. Se tu já passou por isso e a gente vê muitos imigrantes chegando na nossa cidade ou indo para outros lugares, tu sabe todos os sentimentos que estão envolvidos com isso. Aquela incerteza
Será que lá minha situação vai ser melhor? Aqui está muito difícil, eu preciso ir para outro lugar. Como será que vai ser? E a pessoa fica com ansiedade, com temores, mas também com uma esperança de uma vida melhor naquele outro lugar, no lugar para onde eles estão indo. Uma família que é movida por um sofrimento a se mudar para outro lugar. E aí o texto nos diz que eles se mudam para um país chamado Moabe. Se tu quiser saber o que significa Moabe, lê lá a história de Ló com as filhas dele. É uma história também que tem lá várias nuances bem interessantes. E esse povo, então, é descendente de Ló, que era sobrinho de Abraão. Eles tinham um certo parentesco com o povo de Israel. Ficava a oeste do Mar Morto, Belém ficava a leste do Mar Morto, mas os moabitas estavam proibidos de entrar na Assembleia dos Judeus. Eles tinham sim uma rixa. Por quê? Porque quando os judeus saem da terra do Egito, que eles eram escravos com Moisés, logo depois de Moisés a gente vai ter Josué, e logo depois a gente vai chegar no período dos juízes, que é esse período que a gente está vendo aqui. Quando eles estão passando, eles querem chegar na terra prometida, os moabitas não deixam eles passarem, e mais, eles contratam Balaão para amaldiçoar eles, Balaão da mula, lembra? E Balaão ainda cria lá umas intrigas, uma forma de tentar tirar o povo através da imoralidade sexual, de idolatria. Balaão faz lá umas feitiçarias para tentar desvirtuar o povo. E então, os israelitas tomam cidades dos moabitas movidos por Deus. A relação deles não era muito boa. Eles não estavam indo para um lugar onde todo mundo ia bater palma e ia dizer: nossa, que ótimo, que bom que vocês estão aqui, vocês judeus. Mas eles estão indo para um lugar onde eles poderiam comer, um lugar onde eles tinham a esperança de que as coisas melhorassem para a vida deles. E o texto nos dá mais uma informação que é importante a gente entender. Tudo isso aconteceu nos dias em que os juízes julgavam. Os juízes eram líderes militares e políticos do povo. O que acontece é que nesse tempo eles viviam uma teocracia. Deus era quem mandava. Mas o povo não conseguia se manter fiel a Deus. Então no livro de Juízes a gente vai ver o povo fazendo sempre as mesmas coisas. É o seguinte: o povo vive em idolatria, se afasta de Deus, e então eles começam a ser oprimidos por nações estrangeiras. Eles começam a ser escravizados, a ter trabalhos forçados, várias coisas. Eles não têm ferreiros na terra deles, porque as nações vizinhas tiram pessoas que trabalham com ferro de dentro de Israel para eles não terem armas. Eles são oprimidos. Uma vez que eles estão oprimidos em sofrimento, eles se arrependem. Nesse arrependimento, eles buscam a Deus. Deus então olha para eles arrependidos e diz: ok, vou libertar vocês. E levanta um juiz. O juiz, ele não liderava a nação inteira, ele liderava pequenos lugares. Tem muitos juízes, tem Otoniel, tem Sansão, Débora é considerada uma juíza. A gente tem ali vários juízes. Então eles libertam o povo movidos por Deus. Porém, logo depois, o que o povo faz? Volta para a idolatria. Volta a ser escravizado, volta a se arrepender, volta a clamar para Deus, e então Deus liberta eles de novo. E logo depois eles voltam para a idolatria, voltam a ser escravizados, e esse ciclo se repete 7 vezes no livro de Juízes. É algo contínuo. E uma frase que marca muito o livro de Juízes é justamente sobre como estava esse período, que era: não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o que achava melhor, o que pensava que ia dar certo. O livro de Juízes e o livro de Ruth também está conduzindo o povo dessa teocracia para uma monarquia. Para quem gosta de história, isso aconteceu ali entre 1380 e 1050 a.C. E qual era o grande problema da época dos juízes? Tinha muita imoralidade, idolatria, guerra, opressão, desordem civil, desordem religiosa e desordem moral. As últimas 2 histórias do livro de Juízes são extremamente chocantes, principalmente para aquelas pessoas que gostam, sabe aquelas manchetes da Super Interessante que eles lançam de tempos em tempos, assim? A Bíblia como você nunca viu. Daí tu diz: não é como você nunca viu, é para quem nunca leu, né? Porque as histórias são realmente muito chocantes. A penúltima história do livro de Juízes conta pra gente a história de Mica. O que o Mica faz? Ele rouba um dinheiro da mãe dele, com a prata que ele rouba da mãe dele, ele faz um ídolo e começa a adorar esse ídolo na casa dele. Tá passando um levita, ele diz: vem ser meu sacerdote. E ele contrata esse sacerdote, esse levita, para virar um sacerdote dele, para juntos eles adorarem esse ídolo. A tribo de Dan tá passando e diz: cara, tu vai ficar aí sendo sacerdote dele, vem ser nosso sacerdote. E roubam o levita que se tornou sacerdote
e o ídolo de Mica e levam para longe. Desordem religiosa tremenda. E aí vem a última história do livro de Juízes, e é uma das histórias que eu considero das mais chocantes de toda a narrativa bíblica. A gente vai ver um levita que tinha uma concubina, essa concubina trai ele, volta para a casa do pai, ele vai lá buscar ela, e na viagem de volta ele decide não parar em cidades estrangeiras, e ele viaja um pouco mais, e ele chega numa cidade de Benjamim chamada Gibeá. Quando ele chega nessa cidade, um senhor idoso está voltando do trabalho e diz: vem passar a noite na nossa casa. Enquanto esse levita, a concubina, o servo dele, e esse senhor estão em casa se alegrando, algumas pessoas daquela cidade, alguns homens dessa cidade, vão lá, batem na porta e dizem: manda pra gente esse levita que a gente vai estuprar ele. Esse é o nível que a coisa tá. Depois de uma série de acontecimentos estranhos nessa história, a concubina dele acaba saindo, ela é morta, estuprada até a morte, é uma história realmente muito forte. E o levita faz uma coisa ainda mais chocante, ele corta ela em 12 pedaços e manda para as tribos. As tribos, ao verem isso, entendendo o que aconteceu, se unem e vão lá destruir Gibeá, mas os benjamitas se unem para lutar. E então a tribo de Benjamim é praticamente aniquilada da história de Israel. Sobram alguns poucos que fugiram e se esconderam. A gente vê imoralidade sexual, a gente vê guerra civil. Gente, é algo muito difícil. E aí, no meio de todo esse período tão difícil, no meio de todo esse período tão confuso que a gente está sendo introduzido aqui no livro de Ruth, nos dias em que os juízes julgavam, cada um fazia o que queria, a situação estava extremamente complicada, a gente vai ser exposto a uma história de amor. A gente vai ser exposto a algo que vai trazer esperança e vai mostrar e vai contrastar com esse final do livro de Juízes, quase como que um apêndice perfeito, assim. A ordem em que está na nossa Bíblia é realmente maravilhoso, porque nesse tempo de degradação, a gente vai ver Deus escrevendo através de uma história de amor, a maior história de amor que já houve, a história da redenção dele no Filho dele, Jesus Cristo. Mas para isso, Deus vai usar acontecimentos muito difíceis. Eles estão com fome, eles se mudam e vão para outro país, e aí a tinta que Deus vai usar nesse momento ainda é sim um pouco do sofrimento. Versículo 3 diz o seguinte para a gente: algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. O sofrimento dela continua aumentando. Estes 2 casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e o marido. Eles se mudam por causa da fome, impulsionados por uma esperança de uma vida melhor. Eles chegam em Moabe e o marido dela morre. Não bastando tudo que ela tinha sofrido, ela se torna viúva em um tempo que ser viúva era extremamente difícil. Então eles passam 10 anos ali, eles constroem a vida deles ali, eles constroem relacionamentos, eles criam um círculo, eles se instalam ali. Os 2 filhos dela casam. Os judeus não eram proibidos de casar com as moabitas, mas como eu falei antes, eles não podiam entrar na Assembleia do Senhor. E então algo ainda mais dolorido acontece com essa mulher. Ela perde os 2 filhos dela numa época em que o valor de uma mulher era atribuído através da herança dela dos filhos. Uma mulher que não tinha filhos era vista como amaldiçoada. Eu queria te convidar a imaginar o coração dessa senhora. Uma senhora com idade provavelmente já avançada, se mudando para um país por causa da pobreza, se torna viúva e perde os 2 filhos. Estrangeira, pobre, viúva, perde os 2 filhos. E então ela olha e quem resta para ela são 2 noras jovens. Seria esse o fim da família dela? Será que aqui ia acabar a história do Elimeleque, de Noemi e dessa descendência? Em momentos como esse que Noemi passa, é muito comum a gente se perguntar se Deus perdeu o controle da história, se Deus de alguma maneira parou de prestar atenção, ou se de alguma maneira Deus teria planos de fazer mal. E esse questionamento a gente vai ver o coração de Noemi daqui para frente, faz parte da nossa experiência. E mais para frente ela vai ver que Deus continua sendo bom. Mas talvez tu esteja nesse momento, assim como eu em muitos momentos passo por isso,
Será que Deus perdeu o controle? O que Deus está fazendo? E durante todo o livro de Ruth a gente vai vendo que Deus não perdeu o controle, mas que Ele age muito mais nos bastidores. Ele age muito mais através de acontecimentos simples e de coisas que as pessoas vão vendo somente depois que aconteceram. E é o que acontece no versículo 6, onde a esperança de Noemi começa a ser restaurada. Versículo 6 diz o seguinte para a gente. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Deus veio em auxílio do seu povo, e esse é um desses vários momentos que a gente vai ver Deus soberano, no controle dos acontecimentos, mas atuando nos bastidores. Noemi vai voltar para a terra da promessa, para Belém, para Judá, da onde deveria vir o Salvador. Mas ela não estava sozinha. Versículo 7 diz o seguinte para a gente. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E lhe disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi olha e diz o seguinte, voltem, não continuem caminhando comigo, voltem para a casa de vocês. E a gente vê que ela tinha um desejo sincero que elas fossem felizes. Ela reconhece, vocês amaram os meus filhos, vocês foram bondosas com eles, vocês estão sendo bondosas comigo. Voltem agora para a casa de vocês e que cada uma de vocês seja feliz. E aqui a gente vê o bom relacionamento que elas tinham. E por isso, uma das coisas que a gente muitas vezes aceita e a gente deve quebrar são aquelas piadas de sogra. Gente, relacionamento entre sogra e nora, entre sogra e genro, é para ser bênção. E aqui a gente vê um relacionamento desses que é bênção. Só que muitas vezes a gente se acostuma com essas piadas e acaba assumindo uma postura de ter essa picuinha, esses probleminhas, e não entende muitas vezes por quê. Porque aquilo que a gente repete muito brincando, de alguma maneira a gente pode acabar acreditando. Noemi desejava que elas fossem felizes, e elas choram alto. O texto diz que elas começam a chorar alto, a lamentar, e elas dizem, a gente vai contigo. Mas então Noemi diz no versículo 11, mas Noemi disse, voltem minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Mais uma vez, Noemi diz para elas voltarem, insiste para elas voltarem, e a gente começa a ver como está o coração de Noemi nesse momento, em meio a todo esse sofrimento. Ela vai dizer, a minha amargura é maior do que a de vocês. O coração dela está doendo, ela se sente amargurada. E mais, olhem o que ela continua e diz no final, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Ela acha que Deus se voltou contra ela. Ela acha que Deus de alguma maneira está querendo o mal dela e pressionando ela. E aí ela vai dizer, olha, mesmo que eu me casasse hoje, vocês não poderiam esperar os meus filhos crescerem. Da onde vinha isso? Existia uma lei que era a lei do levirato. Levir significa cunhado. Então qual era essa lei do levirato? Quando um homem morria sem deixar descendentes, o irmão mais novo dele deveria se casar com a antiga esposa dele e ter um descendente que seria contado como um descendente do falecido para que a linhagem deles pudessem continuar. Se vocês lembrarem daquela discussão entre Jesus e os saduceus que não acreditavam em ressurreição, eles tentam pegar Jesus por essa lei. Eles chegam em Jesus e dizem, Senhor, uma mulher casou com um homem e não teve filhos, daí ele morreu, daí ela casou com o irmão que também não teve filhos, casou com o irmão que não teve filhos, casou com o irmão que não teve filhos. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Eles estão trazendo essa lei do levirato para tentar pegar Jesus ali no pulo, porque eles não acreditavam na ressurreição. Daí Jesus diz, vocês erram porque não conhecem
conhecem nem o poder de Deus e nem as Escrituras. Então Noemi está dizendo, olha, mesmo que eu fosse cumprir a lei do levirato, eu sou já uma senhora, eu não posso mais ter filhos. E mesmo que eu pudesse ter filhos, imaginem que eu tivesse um filho hoje, vocês iam esperar até ele crescer e poder casar com vocês? Isso não faz sentido. O que Noemi está dizendo é, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Todas as esperanças de vocês de viverem comigo, de se relacionarem comigo, de virem comigo, não são boas. Se vocês vierem comigo, as perspectivas são de sofrimento. Voltem para a casa de vocês. Olhem que momento triste. E mais uma vez a gente vê uma senhora amargurada, pobre, viúva, estrangeira, voltando sem nada para a terra dela e dizendo para as noras dela, vão embora. E aí o versículo 14 nos diz, então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Elas choram mais, que despedida difícil, que momento complicado de se separar. E aí Noemi diz, volta para os seus deuses, volta para Camus, que era o deus principal adorado pelos moabitas. O que Noemi está aqui dizendo para Ruth é, volta para tudo que tu já conhece, para todos que tu já conhece, volta para o lugar que tu já conhece, volta para a experiência religiosa que tu conhece, volta para como era a tua vida antes de tu me conhecer. E então Ruth responde no versículo 16. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Versículo 22. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth e sua nora a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Noemi insiste e Ruth responde, para onde tu for eu irei, eu vou ir contigo. Para onde tu for eu vou, e eu estou fazendo isso, é um compromisso de vida. Onde tu morrer eu vou morrer, eu estou contigo. E aqui a gente viu o verdadeiro caráter de Ruth. Ela não ia abandonar aquela mulher numa situação tão difícil. Ela não ia abandonar aquela mulher, mesmo sabendo que ela ia ter que se dedicar à sogra, que ela ia ter que sustentar a sogra e que ela ia compartilhar a desolação da sogra. Quando ela decide ir, ela está sabendo que o caminho que ela decidiu trilhar é um caminho difícil. E mais, ela faz um voto de lealdade a Noemi e ao Deus único e verdadeiro. Aqui a gente começa a ver que Ruth tinha entendido que o Deus que Noemi servia, mesmo que Noemi achasse que estava castigando ela, era o único Deus debaixo de quem ela deveria buscar abrigo, o único Deus em quem ela deveria confiar. Então ela jura em nome de Deus, reforçando assim que reconhecia Ele como o seu próprio Deus. E aí a história continua, elas voltam para Belém, e quando elas chegam em Belém, o povo fica alvoroçado, as amigas de Noemi começam a olhar e dizer, é Noemi, vem ali uma discussão, e aí Noemi, muito triste, ela olha e ela diz o seguinte, não me chamem mais de Noemi, agora vocês podem me chamar de amarga, eu estou muito triste, eu estou muito mal, me chamem assim daqui para frente porque eu estou em desgraça. Mas o texto também nos dá um sinal de esperança. O último versículo que a gente leu, o versículo 22, diz que elas chegam a Belém no começo da colheita da cevada. Isso é ali em abril ou maio. E aqui a gente vê que Deus que muda a sorte de Belém dando comida também vai mudar a sorte delas. Também o que está acontecendo com elas vai mudar. Como era a colheita da cevada? Os homens passavam com foice, colhiam ali as espigas e depois deixavam no chão. As mulheres vinham atrás e amarravam, e Deus tinha dado uma lei para os judeus que quando eles entrassem na terra prometida, eles não voltassem para colher de novo, porque tudo que ficasse para trás era para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para o pobre vinha juntar. Então vinham os homens colhendo, vinham as mulheres amarrando os feixes e depois vinham as pessoas pobres recolhendo aquele resto ali para ser o alimento delas, as espigas que sobravam. Tudo aquilo que eles faziam em feixes, eles levavam para debulhar na eira, e a gente vai ver ali depois que tem uma parte que acontece aqui. A esperança começa a aumentar quando a gente vai ver a próxima pessoa que vai ser inserida nessa história.
A gente viu tudo o que aconteceu com Noemi, com a família dela, eles indo para Moabe, eles voltando desolados, Noemi e Ruth. E aí então o texto vai botar para a gente um grande personagem dessa história. Capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. A gente ainda não vê ele na história e eles ainda não sabem, não se conhecem. Ruth e Boaz nunca se viram. Então é aquela hora do filme em que tu sabe que a mocinha está numa situação difícil e daí corta para uma outra cena e daí aparece o mocinho lá com a sua história sendo contada, o que ele está vivendo e tal. E aí o versículo 2 diz o seguinte: Ruth a Moabita disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso, assim como os pobres faziam. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Então a gente chega naquela hora do filme, da comédia romântica, que o grande encontro está prestes a acontecer. Tu que está vendo de fora, tu sabe que tudo está convergindo para aquele momento. E essa é mais uma das vezes que a gente vai ver Deus agindo nos bastidores dessa grande história. E a gente vai ver Boaz e a gente vê também aqui Ruth assumindo o encargo de sustentar a sogra. Ela está dizendo: eu vou lá e vou colher o que tiver. E então Deus nos bastidores agindo de uma forma muito clara para a gente, lendo o versículo 3. Ela se foi, Ruth, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. O que é interessante aqui? O texto nos traz por casualidade. Nós sabemos que é Deus que está dirigindo e está fazendo com que tudo isso encontre. E aqui diz para a gente que ele era da família de Elimeleque. Lembra da lei do levirato? Porque vai acontecer algo muito parecido aqui nessa situação. Versículo 4 diz o seguinte: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. E aqui a gente vê muito do caráter de Elimeleque. Ele era um homem piedoso. Ele era um homem que ele chegava e tratava bem aqueles funcionários dele, desejando bênção sobre eles. Eles respondem desejando bênção sobre ele. E isso vai sendo cada vez mais construído e a gente vai vendo como o caráter desse homem era de fato um caráter que queria ser parecido com o do Senhor. E aí o texto continua, Ele cumprimenta os trabalhadores dele e então ele olha para o servo e diz o seguinte no versículo 5. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é essa moça? O olho dele olha e dá uma brilhada, E aí o servo responde: Essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. E aqui a gente vê a boa fama que Ruth já tinha. O homem olha e diz: essa é aquela que veio com Noemi, essa é aquela que não abandonou a sogra, essa é aquela que viu uma senhora em uma situação difícil e continuou acompanhando, vindo ela para uma terra estrangeira, sendo que teria sido muito mais fácil ela voltar para a antiga vida dela, para a família dos pais dela. E mais, o homem olha e diz: é trabalhadora, boss, é trabalhadora. Não parou nem um minutinho. Ela tomou água ali, descansou um pouquinho na sombra e já voltou a trabalhar. E aí a gente vê que ela começa a ter boa fama, E aí Boaz então chama ela e diz para ela continuar trabalhando ali, que ela estaria protegida, que ela podia tomar água dos trabalhadores dele, a água que eles trouxessem. Ele também diz para ela que ele sabe tudo que ela passou, que ela perdeu o marido, abandonou a terra, abandonou a família, o povo dela, tudo para cuidar da sogra. E aqui a gente vê uma amizade maravilhosa entre Ruth e a sogra dela. E esse é o significado do nome Ruth, amizade. A gente vai ver que a amizade é um dos temas muito importantes nessa história. E então ele termina desejando bênçãos de Deus para ela, porque ela veio para baixo das asas do Senhor, ela veio se proteger diante do Senhor. E aqui eu queria dar um conselho para todos os solteiros, tá? Como que se faz, tá, gente? Ele olha, ele conhece, ele pergunta para pessoas como é que ela é, ele reconhece a fama dela, ele vê o caráter dela, mas ele não dá em cima dela, tá? Ele elogia as coisas que ela fez, mas ele não fica lá tentando ganhar o coração dela, ele não fica lá falando coisinhas bonitinhas, ele entende que existe uma responsabilidade em cima disso. Mas ele também não é bobo, gente? Então ele chama os trabalhadores dele e diz o seguinte: deixem cair umas coisas para ela ali, entendeu? Deixa cair umas espigas para ela, e mesmo que ela mexendo que vocês já cortaram aí, deixa para ela. Então ele também dá uma outra caminhada no outro lado, Então eles comem juntos.
Boaz diz para os trabalhadores dele deixarem cair mais espigas. E aí Ruth volta para casa, ela volta para Noemi com muita cevada. Ela recolheu muito. Era muito para um dia de trabalho. E é óbvio que ela fez isso pelo favor que Boaz tinha feito para ela, né? E então ela compartilha o que sobrou da refeição dela com Noemi. Noemi vê tudo isso e se alegra muito. E Noemi vai dizer o seguinte no versículo 9. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E então vem a hora da revelação. Vem aquela hora que a gente já estava esperando, a história vai crescendo e daí Noemi vai dizer o seguinte no versículo 20. Então, perdão, não era o 9, tá, gente? Eu li o 19 e eu falei 9. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E aqui a gente vê que Noemi já muda a visão dela sobre Deus. Ela vê que todo o sofrimento dela não era prova de que Deus tinha abandonado ela, mas que ela não estava vendo Deus. E aqui ela diz: Deus não deixou de ser bondoso, Deus não deixou de ser bom. E então ela ainda acrescenta: esse homem é nosso parente chegado e um de nossos resgatadores. Ela glorifica a Deus e ela vai dizer: é um dos nossos resgatadores. E aqui a gente vai ter o tema principal de toda essa história: o resgatador. O resgatador, ele era o responsável por cuidar dos interesses dos membros da família que estavam passando por necessidade. Então, quais eram os deveres dele? Ele precisava gerar um parente, gerar um descendente para o parente que tinha morrido, resgatar as terras, resgatar algum parente que tivesse se tornado escravo e vingar um assassinato. O que isso significava? Quando os judeus entraram na Terra Prometida, eles entendiam que a terra era uma parte muito importante da bênção e do presente que Deus tinha dado para eles. É por isso que Acabe não quer vender a vinha, é por isso que Nabote não quer vender a vinha dele para Acabe, porque ele entende que aquilo é uma parte fundamental de quem ele é e da família dele. Eles se sentiam ligados à terra, muito parecido com o que a gente vai ver na Idade Média. Eles entendiam que a terra era um presente de Deus, não que eles pertenciam à terra, mas era algo realmente muito importante. E quando uma terra era vendida, em Levítico capítulo 25, Deus vai instituir o ano do jubileu. Ele vai dizer que depois de 50 anos a terra deveria voltar para o dono original para que nunca saísse da família. E os que eram vendidos como escravos da mesma maneira. Inclusive, o valor das terras era calculado de acordo com quanto tempo faltava para o ano do jubileu, para saber quanto tempo aquela pessoa que estava comprando poderia lucrar em cima daquela terra antes de voltar para o dono original. E então, existia somente uma outra forma dessa terra voltar para a família. Era se a pessoa pudesse ir lá e resgatar, pagar o preço para pegar de volta. Isso também era comum com as pessoas. As pessoas muitas vezes entravam num estado de pobreza tão grande que elas se vendiam como escravas. E então um parente precisava vir e resgatar elas, pagar o preço para torná-las livres de novo. E o mais importante, o resgatador precisava ter 4 características, ele precisava de 4 coisas nele mesmo. A primeira delas é que ele precisava se relacionar por sangue, ele precisava ter um relacionamento sanguíneo com as pessoas que ele iria resgatar. A segunda coisa é que ele deveria poder pagar o resgate. É meio óbvio isso, né? Ele tinha que ter dinheiro para poder resgatar aquelas pessoas. Mas ele também tinha que estar disposto a pagar. Além de ter como pagar, ele tinha que estar disposto. E a última coisa é que ele mesmo tinha que ser livre. Ele não podia fazer isso se ele fosse escravo. Noemi e Ruth entendem que Ruth deveria continuar trabalhando lá. E aqui eu vi que o tempo ia ser corrido e por isso eu vi que a história ainda era longa, é linda. Leia, chega em casa, se tu gostou, tem vários outros detalhes. A história é realmente muito bonita, muito bem feita. É uma obra literária maravilhosa. Se tu gosta de comédia romântica, por favor, vai e leia. Se tu gosta de história de esperança, de coisas sendo restauradas, aqueles filmes que realmente tu vê a coisa, parece que não vai dar certo, depois fica lindo. Lê essa história que ela é maravilhosa. A Bíblia é demais, gente. Tem histórias realmente fantásticas que a gente aprende muito sobre o caráter do nosso Deus. Guarda essas informações do resgatador, guarda essas informações do redentor, que são sinônimos aqui, que mais para frente elas vão ser muito importantes. Diante disso, Noemi diz que ela tem que procurar a felicidade de Ruth e ela faz um plano e ela instrui Ruth.
Ruth vai ir e vai pedir Boaz em casamento em uma narrativa romântica, extremamente corajosa. É aquela hora do filme em que a mocinha se declara. Sabe aquela hora que a pessoa sai correndo no filme, para o avião, entra no avião e diz para todo mundo, correndo uma vergonha de ser rejeitado e tal? É isso que Ruth vai fazer. Ela vai ir, ela vai se declarar para o Boaz numa... É algo muito ousado, mas é contado de um jeito muito delicado. É muito bonito, vale muito a pena, está ali no capítulo 3. E então Boaz vai elogiar Ruth, vai elogiar o caráter dela, vai abençoar ela, vai mostrar o interesse. E Boaz já devia ser um pouco mais velho, tanto que ele olha para ela e ele diz o seguinte: tu podia ter escolhido um cara muito mais novo, tanto rico quanto pobre. Resumindo, ele está dizendo, a Ruth devia ser muito bonita, então ele devia estar dizendo o seguinte: olha, tu podia ter escolhido um cara muito mais gatão que eu, mas o que tu está escolhendo é justamente o meu caráter, é justamente quem eu sou e me vendo como resgatador. E isso é muito interessante. Só que a gente também vai ver o caráter de Boaz nessa hora. Porque mesmo ele tendo interesse, ele vai dizer que existe outro resgatador que está antes dele na fila. Tem um outro parente mais próximo para resgatar. Essa é aquela hora do filme que parece que vai dar certo, mas daí depois parece que não vai dar certo, sabe? Se declararam, os dois se amam, mas daí surge alguma coisa que parece que vai confundir tudo. Quem gosta de filme já viu isso 1 milhão de vezes. Gente, nada novo debaixo do céu, tá? Só que Boaz, ele era um homem diligente. No outro dia de manhã ele vai para a porta da cidade, que era onde eram feitas as transações jurídicas, comerciais, era onde todos os acordos eram firmados no antigo Israel. Ele vai reunir 10 líderes, anciãos ali, que são pessoas importantes, que vão ser testemunhas, e nessa hora está passando outro resgatador. Ele chama esse resgatador, e aí começa a conversa, capítulo 4, versículo 3. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga, para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você e depois de você, eu. E aqui nesse diálogo vem mais uma revelação maravilhosa. A gente não sabia ainda, mas Elimeleque tinha uma terra que provavelmente pela fome ele vendeu antes de se mudar para Moabe. E essa terra tinha que ser resgatada. Essa terra podia ser comprada de volta. E é muito interessante que quando Boaz ele chega no outro resgatador, ele não entra direto no assunto, porque o que ele queria mesmo era casar com Ruth. Mas ele entra no outro resgatador falando toda a verdade, dizendo: tem uma terra lá. E isso é realmente muito interessante, porque ele é um sábio negociante, tá? Elimeleque vendeu esse terreno antes de partir, a gente só sabe disso agora. E aí o outro resgatador diz: ok, vou comprar essa terra, gostei. Ele pensa no lucro que essa terra ia dar, devia ser uma terra boa, ele diz: vou comprar, vou investir nisso. E aí Boaz continua a negociação e diz, versículo 5, Boaz, porém, lhe disse: no dia que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o outro resgatador olha e diz: opa, não é só a terra, vem com uma mulher junto. E aí ele dá para trás. Porque ele tinha muito medo que, se ele não tivesse um herdeiro com a outra esposa dele, que provavelmente ele já tinha, se ele só tivesse um herdeiro com Ruth, todas as terras e as posses dele iriam passar para a família de Elimeleque, porque esse primeiro descendente seria um descendente justamente do Malom, que era o esposo ali. Então seria um descendente de Elimeleque, não ficaria com mais na família dele as terras, e era um risco que ele não estava disposto a assumir. Mas o interessante é que Boaz corria esse mesmo risco. Quando Boaz decide casar com Ruth, ele também tinha esse risco de perder as posses dele, de perder aquilo que ele tinha, de tudo isso para a família do Elimeleque. Mas ele estava disposto a fazer isso e a correr esse risco. E então eles fecham o negócio, não é no fio do bigode, é no chulé da sandália. Quer entender isso, lê lá o texto, porque é uma parte bem engraçada de como eles firmavam um acordo, não era com assinatura, não era no fio do bigode, era justamente tirando a sandália e dando para o outro. É bem engraçado, são os costumes que a gente vê, são muito diferentes, né? Então os anciãos, os líderes, eles abençoam ele, dizem: a gente sabe quem é essa Ruth, a gente viu tudo que ela tem feito pela Noemi, a gente acredita no que Deus está fazendo no coração e na vida dessa mulher.
E aí, versículo 13 diz pra gente o seguinte: assim Boaz recebeu Rute e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Vou pular para o versículo 16. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Olhem que história maravilhosa e que coisa interessante que acontece aqui. Mais uma vez a gente vai ver Deus, o texto nos diz que foi Deus que concede esse filho. As mulheres ficam extremamente felizes e começam a cantar com Noemi. Aquela senhora tão triste que passou por tanto sofrimento, agora pega o netinho e coloca no colo. Um netinho que não era descendente sanguíneo dela, mas era da nora dela com o parente resgatador. Olhem que coisa maravilhosa. Imaginem como foi o coração dela. Imaginem como o coração dela se encheu de alegria. Sabem a primeira vez que uma avó pega um netinho no colo? Sabe aquela cara que ela faz? E todo aquele cuidado, todo aquele amor que a avó tem? Imagina a Noemi, que já não tinha mais esperança disso. Imagina a Noemi, que achava que a vida dela tinha cessado, que a vida dela já não ia mais dar em nada. Do nada ela tem um nenezinho ali no colo, e todas as mulheres da cidade ali cantando com ela, e se alegram todas juntas. É um final maravilhoso. E aí a gente ainda vê algo mais interessante, principalmente para os judeus. A linhagem final, a genealogia final que a gente lê aqui. Chamaram de Obed. Esse veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Rute era bisavó do rei Davi, o grande rei Davi. E assim, todo aquele período de dificuldade dos juízes está sendo conduzido para um período de monarquia, que a gente sabe que vai passar por um primeiro rei que Deus não vai aprovar, mas vai vir um segundo rei que tem o coração de acordo com o coração de Deus. O maior rei que houve em Israel, não em terras, não em bens, mas certamente o rei que mais agradou o coração de Deus foi o grande rei Davi, que cumpriu o seu propósito para a geração dele e depois adormeceu. O problema de juízes, a transição, tudo isso nos mostrando aqui. Mas aí vem a grande questão, e algo que muitas vezes a gente esquece. Quando a gente olha para um texto como esse, é óbvio que a gente deve aprender com a amizade, a devoção de Ruth, com a piedade de Boaz, com ter esperança em meio às dificuldades, mas toda a Bíblia fala sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia tem uma linha central e um acontecimento central. A linha central da Bíblia é a história de redenção de Deus através da vida do Filho dele, Jesus Cristo. O evento central de toda a Bíblia é a morte de Jesus na cruz para nos redimir, para nos resgatar para Ele mesmo. Por isso, quando a gente olha para esse livro, a gente pode ver Jesus de diversas maneiras, mas a que mais salta aos olhos é através do parente resgatador, do parente redentor, do parente remidor. Eu queria te lembrar, e aqui eu já me encaminho para a aplicação da mensagem, eu queria te lembrar quais são as características do parente resgatador. Primeiro, ele mesmo tinha que ser livre. Segundo, ele tinha que poder pagar o preço. Terceiro, ele tinha que estar disposto a pagar o preço. E quarto, ele tinha que se relacionar por sangue com aquelas pessoas. Jesus é o resgatador perfeito. Jesus é o nosso resgatador, porque ele nos resgata do maior problema de todos, a condenação eterna que nós recebemos por causa do pecado. O pecado que habita em todos nós, pois todos pecaram e estão destituídos, estão afastados da graça de Deus, trouxe uma segunda consequência terrível, porque o salário do pecado é a morte. E aqui esse texto fala de morte eterna. Nós éramos escravos do pecado com as consequências dele. Mas Jesus vai vir sendo ele mesmo livre do pecado, porque ele mesmo tendo tido passado todo tipo de tentação, não pecou. Ele mesmo sendo livre, o único que foi livre, era o único que poderia pagar o preço pelos nossos pecados. A grande questão é que esse preço para ser pago era o preço do sangue dele vertido naquela cruz. E ele tinha que estar disposto a pagar esse preço. E é por isso que ele mesmo diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou ela. Jesus é o resgatador perfeito. E toda a história de Boaz, toda a história de Ruth é linda e é maravilhosa. E é realmente algo muito bonito.
mas aponta para algo muito maior e muito mais bonito, que é a história de Deus redimindo um povo, redimindo pessoas, mudando histórias de vida. O resgatador em Ruth é o dilema para todas a solução para todos os dilemas que estão ali apresentados, assim como Jesus é a solução para o maior dilema de todos. Ele se relaciona por sangue, ele de fato pode pagar o preço, ele mesmo é o único que é livre e ele está disposto a pagar o preço. E mais do que isso, Isaías 53 diz pra gente que ele viu o fruto do trabalho dele e se alegrou com o resultado do que ele faria. Sempre que a gente se aproximar da Bíblia, a gente precisa entender que Deus está escrevendo uma história maravilhosa, olhando para nós pecadores, para cada ser humano e dizendo: reconciliem-se comigo. Esse é o grande ministério que Deus tem, é isso que Ele espera de nós, que nós sejamos embaixadores deles e façamos esse apelo para outras pessoas: se reconciliem com Deus através do sangue de Jesus, o único que pode nos resgatar. Pode nos resgatar e nos livrar da consequência eterna do nosso pecado. Ele pode dia a dia nos dar força e nos libertar e nos resgatar do poder do pecado nas nossas vidas aqui. E um dia, quando Ele vier para nos buscar e a gente for morar no céu para sempre com Ele, Ele vai nos resgatar e vai nos libertar da presença do pecado por toda a eternidade. Esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso, que escreve a história de redenção dele nesse mundo, através de pessoas como Raabe, através de pessoas como Boaz, através de pessoas como Ruth, através de pessoas como eu e tu. Tudo que Deus fez na vida deles é algo que Ele também continua fazendo. E por isso essa é a segunda parte da aplicação. E eu sei que não é uma aplicação, saia daqui fazendo isso, mas é uma aplicação que, se a gente de fato entender, vai ser algo que vai ser maravilhoso. Em boa parte da Bíblia, a gente vê Deus agindo de formas diretas e sobrenaturais, principalmente no Antigo Testamento. Vem um sonho, vem uma visão, vem um anjo, vem uma voz do céu, vem alguém e diz: assim diz o Senhor, mas não em Ruth. Em Ruth a gente vai ver Deus escrevendo a história dele através de coisas comuns, através de coisas cotidianas. Uma família que está em dificuldade, uma família que migra para outro lugar buscando esperança e buscando ter uma vida melhor. Uma família que sofre mais ainda, uma família que volta para sua terra, uma família que vê Deus cuidando e restaurando e dando esperança de novo. A gente vai ver Deus agindo e levando Ruth por casualidade até a terra de Boaz. A gente vai ver Boaz chegando bem naquela hora e por casualidade olhando e dizendo: quem é essa moça? E a gente vai ver por casualidade o homem olhando e dizendo: essa é a Moabita, bom testemunho. Nada disso é casualidade, isso é Deus conduzindo a história e usando acontecimentos comuns da história dessas famílias para escrever o plano perfeito dele de redenção. Pessoas imperfeitas, pessoas com dificuldades, pessoas com dúvidas, pessoas que em algum momento discordaram de Deus, como Noemi diante do seu sofrimento. Mas são pessoas que Deus usa para trazer o plano perfeito dele para esse mundo. Ao mesmo tempo que em nenhum momento a gente vê um grande sonho, ao mesmo tempo em que em nenhum momento a gente vê uma visão, ou um anjo, ou um fogo do céu, ao mesmo tempo nesse livro a gente vê Deus o tempo todo, nos bastidores, escondido e ao mesmo tempo se revelando nessas coincidências em ações humanas. A gente vê Deus agindo por meio de pessoas que têm atos de fidelidade a Ele, como Ruth, como Noemi, como Boaz. Eu quero te dizer que Deus agiu ali naquela família para concretizar o plano de redenção dele perfeito. E Ele quer usar a tua história de vida e a minha história de vida para continuar escrevendo esse plano de redenção tão perfeito. Ele quer usar os acontecimentos simples do nosso dia a dia. Ele quer usar a gente ter se mudado de cidade, a gente ter ido trabalhar num lugar novo, a gente está se apaixonando. Ele quer usar tudo isso para escrever a história dele e resgatar mais pessoas e fazer o apelo dele: se reconciliem comigo. É isso que é ser um embaixador. É morar em um lugar representando os interesses de um outro lugar. É por isso que quando ele diz que nós somos embaixadores dele, é porque em cada momento, em cada situação da nossa vida, ele quer se revelar para quem estiver ao nosso redor. Por isso a aplicação da mensagem de hoje é que a minha e a tua vida sejam usadas para comunicar esse plano perfeito de redenção, com as tuas dificuldades, com os teus sofrimentos, com as tuas dúvidas, com as tuas esperanças. Deus vai salvar pessoas.
Deus vai alcançar pessoas com o plano maravilhoso dele através das coisas mais simples do nosso dia. E quem sabe um dia a gente veja coisas extraordinárias, porque quando a gente olha para o livro de Ruth de fora, a gente vê algo extraordinário acontecendo, mas eles ali estavam vivendo a vida deles. Nunca se esqueça disso, que eu e tu sejamos usados. Enquanto a gente canta essa música, eu queria te convidar a pensar e ver se talvez tu tá vivendo uma vida e tu te identificou talvez mais com Noemi, porque tu tá passando por um grande sofrimento e tu não tá entendendo o que Deus está fazendo na tua vida agora, e até parece que Deus está escondido. Talvez tu te identificou mais ali com Ruth, tu tá te doando por alguém, tu tá decidindo, tu tá indo para um lugar estrangeiro por alguém. Talvez assim como Boaz, tu tem pagado resgates para pessoas ao teu redor. Talvez assim como Boaz, tu tem rasgado dívidas. E eu entendo que perdão é rasgar dívidas de pessoas. Talvez tu te identificou com tudo isso. E eu quero te dizer que tudo que está acontecendo na tua vida tem a ver com algo maior. Tem a ver com o amor de Deus que de fato é usado. É aquele amor que de fato busca as pessoas mais perdidas. E é muito provável que as coisas mais banais do teu dia, Deus quer usar para alcançar ovelhas dele que estão perdidas, que estão longe. Que enquanto a gente canta essa música, a gente possa levantar os nossos olhos e ver Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado
alegramos, Senhor, com esse teu amor tão impressionante, Deus. E assim como a gente acabou de cantar, Senhor, a gente reconhece que a gente não teria como comprar, Senhor, a gente não teria como merecer, Senhor. Mas Tu, Senhor Jesus, como perfeito resgatador, decidiu pagar o preço, Senhor, decidiu entregar a Ti mesmo, Senhor, decidiu enfrentar uma morte de cruz, Senhor, e pagar com o Teu sangue o resgate pelas nossas vidas, Deus. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Quanto mais a gente Te conhece, mais a gente entende o quanto Tu é poderoso, o quanto a gente é falho, o quanto Tu é perfeito e o quanto a gente é imperfeito, mais a gente vê que o preço que Tu pagou foi altíssimo, Senhor. Isso, Senhor, é o que atribui valor às nossas vidas, Senhor. É entender que Tu, o perfeito resgatador, decidiu nos resgatar para Ti mesmo, Senhor. E é assim que a gente restabelece esse relacionamento contigo, Senhor, através daquela morte na cruz onde Tu mesmo paga o preço, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor Jesus. Nada do que a gente faça vai poder Te compensar, Deus. E tudo que a gente faz, Deus, é porque a gente quer de fato, Senhor, demonstrar gratidão a Ti, Senhor, e não tentar merecer algo de Ti, Senhor. Tudo que a gente faz por Ti, Senhor, é porque a gente entende que está contigo um resgatador tão maravilhoso, tão amoroso, Senhor. É o melhor para as nossas vidas, Senhor. E é por isso que nós nos entregamos a Ti todos os dias, Senhor. Deus, eu sei que tem pessoas aqui hoje, que tem pessoas que nos acompanham pela live, Deus, que de alguma maneira estão passando por sofrimentos difíceis, Senhor, e estão perguntando, Senhor, aonde Tu tá. Deus, Te revela para essas pessoas através desses acontecimentos pequenos, ou, Senhor, se for da Tua vontade, através de coisas extraordinárias. Mas deixa, Senhor, essas pessoas perceberem, Senhor, que Tu não deixou de ser bom, deixa essas pessoas verem que Tu não perdeu o controle do que está acontecendo na vida delas, mostra para essas pessoas que há esperança sim de restauração e mais, Deus, que através das nossas feridas, Deus, através das nossas dores, Tu também escreve o Teu plano maravilhoso de redenção, mesmo que isso seja difícil para a gente ver enquanto a gente está passando pelas dificuldades, Deus. Por favor, Senhor, faz de nós, Senhor, uma comunidade que Te busca intensamente, que olha para a Tua palavra, Senhor Jesus, e entende que o Teu plano na cruz é o que Tu quer nos mostrar, é o que Tu quer nos revelar e é o que Tu quer que a gente leve adiante, Deus. Que cada um de nós aqui, Senhor, através da sua vida, Senhor, através dos seus relacionamentos no trabalho, na família, no prédio, Senhor, demonstre quem Tu és, Senhor. Deus, que milhares de pessoas sejam salvas, Deus, da condenação eterna, sejam salvas pelo Teu amor, pelo Teu sangue derramado naquela cruz, Deus, através das nossas vidas, Deus. E tudo que a gente espera, Senhor, é poder ser usado por Ti nessa obra tão maravilhosa, Deus. Muitas vezes, Deus, a gente se sente imperfeito, a gente sabe que a gente não é capaz de fazer a Tua obra, mas a gente olha, Senhor, para essas genealogias, a gente vê pessoas assim como a gente, Deus. E a gente vê, Senhor, Tu escrevendo algo maravilhoso através de pessoas imperfeitas. Por isso, Senhor, continua nos transformando e nos usando para a honra e glória do Teu santo nome. Que cada pessoa que veja as nossas obras, veja o que a gente faz, Senhor. Olhe para Ti, Senhor, glorifique o Teu santo nome. Deus, Te revela, Senhor, a pessoas nessa semana através das nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor, é o que nós oramos, Deus, e esse é o nosso anseio. Em Teu nome que oramos, Jesus. Amém. Nessa sexta-feira, o Sadá esteve aqui com a gente, dando o testemunho dele no culto dos adolescentes, e teve algo muito legal que ele falou. Ele disse assim, ó: eu vou contar como eu conheci o amor de Deus, mas essa não é a história do Sadá. Essa é a história de Deus na vida do Sadá. Que a gente possa viver isso. Que a gente possa olhar para as nossas vidas e entender que Deus está escrevendo histórias através da nossa história de vida. Que a gente, de fato, seja usado na nossa história de vida para comunicar esse plano maravilhoso de redenção de Deus. Que o Senhor te use de forma poderosa essa semana, mesmo que simples. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Um grande abraço aí, bênção também para quem está em casa. Fiquem com Jesus, gente.